O fim deste ano de 2024 marcará também o final da gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Primeiro presidente do BC após a falaciosa independência, Campos Neto adotou uma postura de juros altos, justificando no combate à inflação e favorecendo os rentistas. Com aumento no custo do crédito, o Banco Central, gerido por uma mente liberal, indicada por Jair Bolsonaro, acabou fazendo o que se esperava. Prejudicou a recuperação econômica, sobrecarregando famílias e pequenas empresas e jogando abertamente contra a política de desenvolvimento pretendida pelo governo Lula III. A expectativa é de uma mudança de rumos na política monetária quando assumir Gabriel Galípolo, um dos diretores da atual gestão, indicado por Lula, e que será o novo presidente do Banco Central a partir de janeiro de 2025, em um mandato de 4 anos. Qual é o balanço da primeira gestão do Banco Central independente? Como a gestão Roberto Campos Neto jogou contra a política econômica do governo Lula III? E o que a gente pode esperar do mandato de Gabriel Galípolo, um presidente, então, indicado por Lula? Para ajudar a gente a responder essas e outras questões sobre o tema, o Lado B Revista recebe Clóvis Omar Cararini, economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e assessor da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Clóvis Omar, obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje a gente ia fazer um balanço aí, né, do que aconteceu nos últimos 4 anos, principalmente nos últimos 2, e traçar as expectativas do que vem por aí no Banco Central. Bem-vindo. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos os ouvintes do Lado B do Rio. Vamos lá, é um prazer participar do programa e tentar aqui contribuir nesse debate com vocês. Antes de entrar no assunto de hoje, a gente vai convidar a todos e todas que estão nos vendo, nos assistindo agora nesse momento, a se inscrever no canal, se não for inscrito, deixar o seu like pra gente é fundamental, que se deixa o like. A gente tem visto aí que tem tido mais espectadores do que like, ou seja, tem gente assistindo e não tá deixando o like. Então precisa deixar o like e dar seu feedback. Pra gente também é importante você comentar aqui o que achou do programa, enfim, sugerir convidados, sugerir pautas. A gente está aberto a ouvir vocês também. Pra gente é muito importante sempre lembrar que o Lado B Revista é um programa novo, relativamente novo no Lado B, né? Começou agora há poucos meses, então a gente conta com vocês para ajudar a melhorar, deixar o programa ainda melhor. Também é importante ativar as notificações, né? Porque senão você não vai chegar até você o programa, né? Hoje em dia, com o algoritmo, não basta mais você se inscrever no feed. Você precisa pedir para que entregue o conteúdo. Então a gente pede aí para que você ajude a gente a vencer essa barreira do algoritmo. Bem, Clóvis Omar, vou começar falando dessa coisa de Banco Central independente, né? E a gente estava conversando aqui em off, né? É uma tara dos liberais brasileiros desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso. Estava vendo recentemente no Roda Viva de 95, da Maria Conceição Tavares, e ela respondendo sobre isso, ou seja, há 30 anos já se respondia sobre isso. Lembro também que em 2014, a gente no Lado B do Rio costuma falar bastante disso, a Marina Silva, né, que hoje é ministra do Lula, mas na época era candidata à presidência de oposição, ela defendia em seu programa eleitoral, né, a autonomia do Banco Central, e o PT na época atacou a medida, né, com uma campanha dizendo que aquilo significaria fome, né, o prato de comida sumindo na mesa do trabalhador, e na época, nossa, que baixo nível que o PT chegou. Quem diria, né, que 10 anos depois disso, essa propaganda seria o baixo nível da política. Enfim, e a gente acabou vendo no governo Bolsonaro, né, com o Banco Central independente, a volta do mapa do país no mapa da fome, enfim, que se acirrou, né, que já vem dos anos Temer e se acirra no mapa da fome no governo Bolsonaro. Então eu queria que você começasse analisando pra gente, antes da gente entrar de fato no Roberto Campos Neto, o que significou, o que significa esse debate que estava acontecendo já naquela época e o que de fato os problemas, né, de um Banco Central dito independente e autônomo. Legal sua questão. A gente começar por esse ponto, acho que é um ponto também central da discussão, né? Os bancos centrais, assim, pegar por esse caminho aqui, né, para essa linha de pensamento. Os bancos centrais, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, ocupam esse papel, tentam ocupar esse papel de banco dos bancos, né? É um banco que controla o sistema financeiro, controla a circulação de moeda. Vocês têm muita moeda circulando na economia, se tem pouca moeda circulando, ele ocupa esse papel de equilibrar ali, né,
essa circulação de moeda. Se algum banco vai entrar em crise, algum problema, ele entra ajudando esse banco. Então ele é uma espécie de banco que é guardião do sistema financeiro, da circulação de moeda de um país. Bem, com esse papel, dificilmente essa instituição será neutra, ou será autônoma, ou será independente, né? A partir do momento que você tem uma instituição que vai controlar outras instituições e que tem um papel importante em aumentar ou diminuir a circulação de moeda de um país, ele vai automaticamente pender para um lado ou para o outro, né? Então, as escolhas que o Banco Central faz, ou seja, a sua direção faz, influenciam todos os atores sociais, seja os banqueiros, sejam os trabalhadores, o governo, né? Então, dificilmente essa instituição será autônoma, independente. Bem, mas como é também uma instituição muito poderosa, é espaço de disputas. E acho que esse é o ponto, né? Na verdade, a disputa colocada por uma narrativa, a palavra da moda, de que ele precisa ser técnico, né? Independente. Sempre essa coisa do técnico. Isso. Para não ser político, porque o político nesse sentido é mal visto, é ruim. E aí, em tese, com essa autonomia, esse trabalho mais técnico, ele teria a liberdade de tomar as decisões melhor para quem? Essa é a segunda pergunta. Então, primeiro, ele não vai tomar a decisão sozinho. E segundo, qualquer decisão que ele tome vai influenciar a vida das pessoas, mas também os grupos que estão, e aumenta essa disputa entre os grupos que estão colocados, né, dentro desse mercado chamado economia, né? Então, assim, pensando em vários países que já adotaram essa ideia de banco central independente, Estados Unidos, por exemplo, um exemplo que foi muito utilizado na época para justificar essa autonomia do Banco Central no Brasil, mostra que lá também não tem nada de Banco Central independente, sem nenhuma atuação política. Todos eles têm, né? A gente daqui a pouco vai falar sobre o Campos Neto, que era um personagem muito política, né, nesse sentido. Atuou nos bastidores, vazou informação do banco, ou seja, é um sujeito muito político na sua posição e que está ali controlando o Banco Central. Então, diria de início que a gente está falando aqui de uma falácia, essa ideia de que o Banco Central é autônomo. Por quê? Porque ele é um espaço em disputa o tempo todo e é um espaço de muito poder e, naturalmente, um espaço de disputa, né? Mas um espaço de muito poder que toma decisões e que afeta a vida de todo mundo, né? Uma disputa desigual, né? A gente está falando de grandes capitalistas, né? De bancos, né? Que estão ali tentando usar a influência deles. Os atores em disputa, posso poder pegar vários, mas vou pegar esses dois, né? Por um lado, os donos dos bancos, porque sabe que vão sofrer o controle desse Banco Central. Sim. Então nada melhor que você ter uma figura que você controle naquele espaço, né? Você vai ter mais autonomia, vai ter maior rentabilidade, maior lucro. Então os donos dos bancos, né? Os banqueiros fazem muita pressão nesse espaço. Por outro lado, a gente pode pegar, por exemplo, os trabalhadores, a população geral, que também vai pressionar o Banco Central, né? Pedindo menos juros, por exemplo, ou seja, que a política deles seja uma política mais expansionista, né? Que abra mais, que circule mais moeda, a gente tenha mais renda. Então, esses são os atores, pegando aqui dois, em disputa. O governo também é um ator importante, né, no cenário e também é um ator em disputa. Então, vai atuar também nesse sentido, tentando controlar. Então, eu diria que esse período curto de que a gente tem de experiência do Banco Central chamado autônomo, né, nessa gestão do Campos Neto, mostrou pra gente que a primeira experiência não foi nada autônoma. E que já esperavam, a gente vai falar sobre, mas assim, como a gente até falei na abertura, né, já era algo esperado, no momento que você coloca alguém, e a gente vai destrinchar um pouco o Campos Neto, mas assim, inclusive com esse nome, né, sempre bom lembrar, para controlar a política econômica, a política monetária do país no momento de um governo que é antagonista nesse sentido, né? Então, assim, era óbvio que isso ia dar problema, assim, não tenho muito... Sim. E falando do Campos Neto, agora entrando no Campos Neto, aliás, essa coisa da
tecnicalidade, da tecnicidade, né? Tem que ser técnico e tal. Isso... A gente vive uma fase aguda, né? Da extrema direita tão forte que até isso, até o fingir que é técnico, que não é político, eles não conseguem mais, né? Houve um tempo que eles fingiam, pelo menos. Eles davam um jeito de se disfarçar. O Roberto Campos Neto, acho que a gente precisa primeiro lembrar, né, quem é. E eu queria, né, que você falasse um pouco quem é, o que ele é, da família dele, o que ele representa. O cara não carrega neto à toa, né? Esse nome, o nome do avô à toa. O que ele representa dos interesses, né? Da origem dele social, mas também de mercado, né? Para a gente entender por que a política de juros dele obedeceu esse ente, que a gente está falando aqui basicamente dos rentistas, né? A grosso modo, e também que você pode explicar um pouquinho, que é sempre importante explicar a diferença entre mercado, rentismo, né? O grande capital se divide aí, né? E aí, como essa política de juros atuou para favorecer quem colocou ele lá, basicamente, e ao mesmo tempo prejudicou a retomada econômica que o governo Lula, a partir das medidas de desenvolvimento que o governo Lula tentou aplicar, mesmo com algumas dificuldades, mesmo com alguns problemas, inclusive criados pelo próprio governo, né, o arcabouço e tudo mais, como é que isso divergiu. Então eu queria que você fizesse um balanço mesmo pra gente do que significou esse período, né, de 2 anos, no caso, de Roberto Campos Neto no Banco Central com o governo Lula. Então, acho que essa questão liga à questão anterior, né? A criação, né, dessa regra que o Brasil passa a adotar de autonomia do Banco Central, independência do Banco Central, tem um ponto interessante, que é a gestão daquele presidente, né, daquela diretoria. Ela vai durar 4 anos, 2 anos, né, em um governo e 2 anos no outro governo. Então, o governo que chega, o próximo governo que vai vir pós-Lula, Lula 3, é um governo que, pode ser o Lula, pode ser qualquer outra pessoa, é um governo que vai experimentar também 2 anos, né, do Galípolo na presidência. Então, por um lado, é interessante essa passagem, né, para tentar mostrar que o Banco Central é autônomo, ele pode ter autonomia entre os governos. Por outro lado, eu entro na sua pergunta agora, por outro lado, deixa claro, quando você tem uma mudança de projeto de país, o efeito disso, né? Não vou entrar no personagem, né, a vida pessoal do atual presidente Mas eu acho que é importante. É importante, mas eu vou pegar a questão, aí eu vou tentar ser técnico, vou pegar um pouco a figura, porque poderia ser qualquer outra figura desse campo de pensamento, a figura e suas ideias econômicas, né, sua proposta econômica, que tinha muito a ver com a proposta econômica do Paulo Guedes, que era o ministro do governo Bolsonaro, que é ali um dos principais pesos naquele momento de decisão, de escolha, de aprovação da autonomia do Banco Central. E é uma política liberal, ou seja, uma política que vê a economia brasileira, a economia no geral, como uma economia de mercado. Os atores econômicos funcionam o tempo todo, fazendo as melhores escolhas, né? Sempre, o tempo todo, as melhores escolhas, e essas escolhas vão o tempo todo levando a economia a uma situação de equilíbrio, em que, se você deixar à vontade, livre, o mercado, ou a empresa, ou os atores, eles vão, né, nessa disputa se regular. Essa é a base teórica do pensamento ali do Campos Neto. O avô dele tinha mesmo pensamento, né? No período em que o avô dele está construindo o pensamento dele, os estudos, os livros dele, esse é um movimento que acontece vindo, né, dos Estados Unidos, principalmente para cá, como uma onda de políticas, né, de projetos liberais. Depois começamos a chamar de neoliberais, mas projetos liberais, que é isso: redução do papel do Estado, o Estado não intervém na economia, privatização de empresas estatais, ou seja, o mercado tem que ser completamente privado, a gestão privada é melhor do que a gestão pública, o mercado se autorregula e por aí vai, né? Esse é o projeto, essa é a leitura que o Campos Neto faz da economia, e ele cumpriu bem, eu diria, esse papel na gestão Bolsonaro. Ele pega o Banco Central
a taxa de juros no Brasil, por exemplo, ele mantém a política que vinha na gestão Temer, mas também antes, né? Desde o Fernando Henrique, como você falou, essa política de meta, as metas, meta fiscal e as metas, e a meta de inflação. O principal alvo do Banco Central é controlar a inflação. Aqui no Brasil virou isso. Chamar a atenção, um parênteses importante, nos Estados Unidos, que é a nossa cópia, assim, nosso sonho de Banco Central, lá é a taxa de juros, mas lá tem um segundo fator que o Banco Central leva em consideração quando pensa suas políticas de taxa de juros, por exemplo, que é o emprego. Nos Estados Unidos, o Banco Central está muito preocupado com o desemprego. Se aumenta o desemprego, eles mudam a taxa de juros. Reduz a taxa de juros, porque isso ajuda na geração de emprego. No Brasil, não. Desde o Fernando Henrique, que se implanta essa política de metas, a meta de inflação é a principal referência. Isso é rebote das megas inflações, né, que vieram da década de 60, 80. Tem a ver com as inflações, mas tem a ver também com uma política adotada para vários países do mundo, né, chamado Consenso de Washington, em que se espalha pelo mundo uma espécie de cartilha com princípios que as economias emergentes, né, no caso brasileiro, deveriam seguir. Se seguisse aquela cartilha, né, e uma delas é controlar a inflação, aumentar os juros para fazer esse processo, você entraria num paraíso, né, de bonança, assim como os países europeus ou os Estados Unidos. Essa falácia que vem lá, né, dos anos 80, final dos anos 80, chega aqui nos anos 90 com Collor e com Fernando Henrique. Fernando Henrique implementa essa política. Então, o Campos Neto pega a inflação do governo Bolsonaro de certa maneira estabilizada, a inflação sobe no governo Bolsonaro com uma série de fatores, eles aumentam a taxa de juros também, aumentam bastante, de 2%, chega a quase 20% no governo Bolsonaro, depois cai, volta a cair no finalzinho do governo e agora continua no processo de queda no governo Lula. Mas eu queria voltar ao ponto da mudança de governo. Ou seja, os 2 anos finais do Campos Neto mostraram um conflito com a nova política que chegou na gestão Lula. O Lula entra e traz uma nova leitura da economia brasileira, diferente daquela leitura do governo Bolsonaro. E aí você bate de frente com o Banco Central, que atua, e atuou mesmo, de forma contrária às políticas que o governo implementava. Então o governo tenta aumentar salários, né? Por exemplo, com a política de valorização do salário mínimo. Se aumenta o salário mínimo, isso encadeia, vai aumentando os salários. Isso para o Banco Central é um problema, porque você aumenta a circulação de moeda, isso gera inflação, e aí você precisa aumentar os juros. Quando você aumenta os juros, você bate de frente com essa política do governo Lula de aumentar salário, mas também bate de frente com a outra política do governo Lula, que é aumentar investimento público e privado, para que a economia possa gerar mais empregos e por aí vai. Fazer a história da roda da economia girar e tal. Então, assim, é um Banco Central que não atua na mesma direção em que está o governo. Se antes atuava, e atuou bem, agora não atua mais. E um segundo ponto nessa disputa, né, entre o Banco Central e a política de governo tem a ver com isso que você falou no início, que os atores, vamos voltar a eles, os atores em disputa por esse controle desse ente importante, né? Os bancos continuam com suas taxas de juros muito altas. Essas taxas de juros é a principal fonte de renda dos bancos, né? Então os bancos ganham muito com juros, mas não só os bancos. Poucas famílias, né, que detêm os títulos públicos, que tem uma referência à taxa de juros, né, que têm aplicações nesses bancos ou aplicação em bolsa de valores, esses rentistas, né, poucas famílias, esses personagens que não trabalham e vivem da renda, né, a renda gerada por outra pessoa, esses atores também ganharam muito dinheiro na gestão Bolsonaro e continuam ganhando dinheiro, muito dinheiro, enquanto a taxa de juros ficar nesse patamar alta, né, perto do que a gente espera. E um terceiro ponto, também para falar, acho que vale a pena falar, é uma outra falácia que se vende muito no Banco Central, e também não é de hoje, essa ideia de que eu tenho que aumentar juros para poder
segurar os preços, né? Segurar a inflação, reduzir a inflação, já falei, tem a ver com o ganho dos rentistas, né? Mas também não resolve o problema. Porque a inflação brasileira, já tem um tempo que a gente no Diese vem mostrando isso, a inflação no Brasil ela não é uma inflação de demanda. Ou seja, as pessoas não estão comprando porque tem muito dinheiro, está sobrando e estão comprando em excesso, né? A inflação tem a ver com fatores que, se você mexe nos juros, não ajuda em nada. Pelo contrário, né? Vamos pegar um caso. Você tem um período de seca ou período de inundação, como teve no Rio Grande do Sul. O arroz que é produzido no Rio Grande do Sul sofre a queda de produção e aí o preço do arroz aumenta. E não porque as pessoas estão comendo mais arroz. É a produção. É porque a produção não... Isso. É uma inflação não de demanda, mas sim uma inflação de produção. Então, e aumentar juros não vai resolver isso. Eu não vou parar de comer o arroz. Sim. Porque o juros está mais alto nesse sentido. Então, não resolve o problema também. Então, acho que esses 3 elementos, né? Ou seja, uma política contrária à política que o governo, que foi eleita nas urnas, bom lembrar, foi colocada nesse momento na mesa, né? Bom lembrar, assim, é importante falar de novo, é bom lembrar que quando a gente escolhe um presidente do Brasil, a gente escolhe votando, né? E tem gente que não acredita em urna eletrônica, mas eu acredito. A gente escolhe o presidente votando, mas escolhe um projeto de país. Isso. Eu não escolho o presidente do Banco Central, eu não voto para escolher o presidente do Banco Central, mas quando eu escolho um projeto de país, eu estou escolhendo também, deveria escolher também um projeto de Banco Central. Claro, projeto econômico. Para atuar na mesma direção. Exato. Então, o primeiro elemento é esse, do conflito entre política de governo para pensar um país e política, a leitura econômica do Banco Central, né? É contrária. Segundo, continua esse favoritismo em relação aos rentistas. Eles continuam bem, muito, muito bem e obrigado. E, por outro lado, não resolve o problema que eles dizem que vão resolver, que é a inflação, né? Pelo contrário. E é interessante retomando nessa da primeira questão lá da autonomia, né? Que é interessante porque você vende uma coisa que é, em tese, é autônoma, mas que tem a indicação do presidente. Então, assim, se você tivesse a eleição, como você estivesse falando, não estou dizendo que é o melhor... Não estou dizendo que é o melhor caminho, não. Não quero que a gente vote para Banco Central, não. Que seria um desastre. Mas, enfim, os Estados Unidos, por exemplo, vota até para juiz, né? Tem essas coisas e tal. Enfim, acho que não é, a discussão não é essa. A questão é que se você tem uma indicação... Mesmo assim, aí entra o papel da mídia, a gente gosta bastante de falar mal da mídia aqui, né? Porque ela vende uma coisa da questão técnica na economia, e a gente está aqui há 8 anos, a gente tem um economista na mesa, o Daniel Soares, que está sempre ajudando a gente a entender isso. Assim, e é incrível como a mídia vende isso, né? Que a economia é matemática. Primeiro que eles vendem que a economia é matemática, e isso já está provado que é mentira. Não é conta. É conta também, mas não é só conta. Não é matemática. Então, portanto, não é técnico, não é lógico, não é óbvio, né? É uma ciência política, né? A economia precisa de outros fatores, né? E eles vendem isso de uma tal forma que... Tudo bem que nessa época estavam passando tudo, né? Passou a boiada toda, mas assim, a gente engoliu essa autonomia do Banco Central como se a indicação do governo Bolsonaro, à época, o governo que de fato estava no país e indicou, fosse uma... Não, vai indicar um homem técnico, né? O Paulo Guedes, ele não era ideológico, ele era técnico. Não, um cara que, estudou nas melhores faculdades e tal. Então, assim, a gente engole tanto essa falácia... E aí o papel da mídia é fundamental, e a gente tem falado aqui, tem brincado, né? Tantas décadas de ultraliberalismo, né? Que agora já virou neo, depois virou ultra, daqui a pouco não vai ter mais, o capitalismo vai... O ultraliberalismo já virou uma coisa tão entranhada na gente, que a gente aceita normalmente... Aceita não, porque a gente debate, né? Mas a sociedade como um todo não conseguiu debater isso de uma maneira saudável, de uma maneira atuante... E a gente incorpora o Roberto Campos Neto. E agora o que vai acontecer? A gente vai entrar nisso agora, né? Da expectativa do Galípolo no Banco Central. Quero ouvir. Deixa eu falar antes da mídia, te cortar. Fala. Da mídia.
A mídia, eu acho que ela tem, assim, você estava falando, eu estava aqui pensando, né? O Jornal Nacional, que é um dos principais jornais do Brasil, quem patrocina o Jornal Nacional? Logo no início da abertura, logo assim, depois que o banco, que o William Bonner se apresenta e fala boa noite, no intervalo, de um segundo ali que ele passa, o anunciante é um banco. Então, assim, isso já de cara já diz muito a posição que aqueles jornalistas de economia, eles não são economistas, jornalistas de economia, vai atuar. O jornalista é uma espécie de alto-falante, né? Sim. Ele alto-falante, mas também ao mesmo tempo ele pode ter esse papel de jogar a luz, mostrar coisas que quer mostrar e esconder coisas que ele não quer mostrar, né? Então, eu acho que assim, isso é um ponto importante. Então, não espere dos analistas de economia ou jornalistas que cobrem economia nessa grande mídia o papel de discutir esses pontos e uma visão, né, de um Banco Central que não seja técnico. São tão neutros quanto esses economistas, né? Ou seja, não são. Isso. Então, assim, tem entender esse espaço, acho que a gente está entendendo. Esse espaço fica mais claro quando faz o governo implementa, seja qual governo, implementa uma medida e aí você percebe logo uma espécie de notícias boas sobre aquilo ou notícias ruins sobre aquilo, né? Apoiando ou contra. Então é um técnico se posicionando politicamente. E eu acredito muito nisso. Assim. Acho que tem que estar jogo limpo, né? Claro. Minha posição a gente tem que fazer política, né? Agora, tem um outro elemento que acho que a gente fala pouco e deveria falar mais sobre isso, que é a academia. Os cursos de economia, vou falar deles, são cursos, eu não sei o curso de comunicação, né? Mas os cursos de economia são cursos que a leitura da economia como ciência, ela está cada vez mais presa a esse modelo de economia, que é uma linha, apenas uma. Na economia a gente tem várias linhas de pensamento sobre a economia, sobre como a economia deve se comportar, como intervir e por aí vai. Você tem várias linhas de pensamento e os cursos de economia, não só no Brasil, tá? Já eu vi uma pesquisa sobre os formandos de economia na França e como eles são muito presos a um tipo de economia, né? de modelo de pensamento econômico que é chamado neoliberal, né? A gente também aqui. Então, a academia tem um peso, né, importante que a gente tem que chamar a atenção para isso, né? Por mais que se diz, outra falácia, né? As universidades brasileiras são uma balbúrdia, só tem esquerdista. Não tem nada disso, porque são dominadas também por esse pensamento neoliberal, ou esse pensamento conservador e liberal. Então, é um outro espaço que a gente deveria falar muito. Por quê? Para fechar. Aí eu passo a palavra de volta que eu peguei. Esses especialistas que se formam ali nesses espaços é o que vão garantir ou reforçar aquela narrativa que a mídia vai adotar na frente. Sim. Então, outro detalhe importante... Vai dar o rigor acadêmico à narrativa. Outro ponto importante é sempre quando tem uma matéria sobre economia... Logo depois chamam um especialista. Das mesmas faculdades. Das mesmas faculdades, para poder fazer uma análise sobre aquilo que ele acabou de falar. Então, pois é verdade. Não, de fato, né? A gente debate muito esse tema aqui, né? Para você que é um ouvinte nosso, um espectador nosso aqui do Revista e no podcast lá do B do Rio, a gente sempre debate sobre isso, né? O papel da comunicação para o público geral, digamos assim, né? Para o leigo, vamos botar assim, para o povão, né? Que é naturalizar, o discurso único, e na economia talvez seja o que fique mais claro, porque você consegue até ver no jornalismo hegemônico, você até consegue ver um debate nas questões sociais, você consegue ver ali, né, as pessoas são contra o racismo, as pessoas são contra a fome, questão social, são contra o machismo, os jornais eles se adequam a isso, mas na linha econômica não tem, você não vê, as pessoas não saem, assim. É um custo você ver um analista ir contra alguma medida mais, enfim, intervencionista. É um negócio que você vê, assim, é muito raro. E quando vê, você normalmente é 1 para 10, né? Tem uma recente analista econômica aí que andou
mais tranquila, falando um pouco mais leve, que agora já tá voltando, enfim, porque é isso. Primeiro que é a voz do dono, eu sempre faço essa provocação, Cláudio. Tem que saber, quando a gente vê um jornalista falando, se é ele que tá pensando aquilo ou se ele tá apenas falando que tá sendo pago para falar. Sim. Né? A gente aqui, por exemplo, a gente é independente. Aqui não é assim. Aqui é independente, mas não é independente porque não tem dinheiro, não tem banco. É independente porque nós somos independentes. Aqui eu tô falando por mim. Tô falando por mim. Eu posso estar falando um monte de merda, eu tô falando por mim. A gente vai falar de mídia de novo. Por quê? Porque a gente vai falar agora da expectativa do Gabriel Galípolo no Banco Central. Queria que você falasse primeiro se há uma tendência de mudança radical que talvez muita gente esteja esperando, principalmente na questão dos juros, né? Porque eu acho que é a questão básica hoje do conflito entre o Banco Central do Campos Neto e o governo Lula. Mas, enfim, e outros fatores também. Há quem diga que essas mudanças não serão bruscas. Inclusive, e aí entra a mídia de novo, o Galípolo ele precisa se provar que é independente, né? Ele é uma indicação do Lula, é um cara ligado ao Haddad, e ele não... Caraca, que absurdo, né? Você vai nomear um economista do Banco Central ligado ao ministro da Economia e da Fazenda, né? Nossa, que absurdo. Porque assim, eles fizeram lá, mas não, esse era técnico. Pô, não, esse aí não é ligado à política, não é filiado, não fica petistando na Facebook. Mas esse aí ligado ao Haddad, não sei não. Então, assim, ainda tem isso. Ele tá precisando se provar que não, eu sou independente, aqui ligado, mas aqui eu vou atuar independente. Quando a gente talvez veja, de fato, uma mudança em função dele estar durante esses 2 primeiros anos sendo ligado ao governo que está vigente. Queria que você falasse um pouco qual a expectativa. Não, economista tem uma fama de ler futuro, né? De bola de cristal. Tá? Eu não sou muito dessa linha, não. Eu sou mais devagar. O Daniel, que trabalha aqui com a gente, que é panelista lá do B do Rio, que é economista, ele costuma dizer assim, tem que ser bom de prognóstico. Bom de diagnóstico. O prognóstico, a gente não sabe o que vai. Se você diagnostica bem, você já é um... É isso, eu tô com ele. Eu não acredito que virá grandes mudanças. Grandes mudanças. Primeiro que não... A mudança... Vamos pegar a taxa de juros. Não acredito que haverá grandes mudanças. E a mudança vai ser radical. Se a taxa de juros for cair, ela vai cair de forma muito lenta. Até porque tem um elemento do debate, não é o principal, mas tem um elemento que é esse que você falou, que é mostrar serviço. Né? O Galípolo precisa convencer os outros atores que não confiam nele, né? De que ele vai manter essa política. Segundo, que a disputa não é pelo presidente do Banco Central. A disputa é pelo Banco Central. Como eu falei lá no início. É uma instituição muito poderosa. E ela tem poder e está em disputa. Então, quem está... a disputa continua, muda o gerente daquele espaço, mas eu vou fazer de tudo para que aquele espaço continue atuando do jeito que eu quero que atue. Os atores políticos fortes continuam. Por isso a pressão para que ele mude, bota quem você quiser. Não importa. Desde que ele cumpra o papel que a gente espera que ele cumpra, que é continuar fazendo aquilo que eu falei lá. Um volume imenso de recursos para os rentistas, aumentar a taxa de juros para fazer esse movimento, um maior espaço para que os bancos tenham autonomia também em relação ao Banco Central, ou seja, um Banco Central que eu do mercado atual, olhando, né, para o mercado, tem uma visão liberal dessa economia, acredito. Então, o Galípolo, eu acho que dificilmente ele vai fazer uma virada, vai reduzir a taxa de juros ou vai aumentar a taxa de juros muito rápido. Não acredito nisso. Se acontecer, vai acontecer de forma muito lenta. Um outro elemento desse debate tem a ver com essa questão que você falou, para não perder, porque eu consigo entender por que com a escolha do Campos Neto não teve nenhum grande... A discussão não era essa na mídia, né? Era sim valorizar, agora sim, o Banco Central é autônomo, independente, e agora tem uma espécie de demora, né? Até que a mídia, grande mídia, está jogando um pouco a favor do Galípolo. Depois eu falo por quê. Não está questionando tanto, assim, talvez fosse um economista mais radical,
mais à esquerda, por exemplo, talvez até a mídia estaria batendo muito nele, né? Os outros atores que pressionam, os bancos, por exemplo, os banqueiros, claro, faz parte do jogo, questionar, como falei, para empurrar ele para o lado deles, né? Não está batendo, a grande mídia não bate porque cai naquilo que a gente conversou mais cedo. A grande mídia também acredita no modelo de economia que o Campos Neto representa. Então, assim, imagine, não sei seu time de futebol. Eu sou Flamengo. Flamengo. Então, aí você vai entender melhor. Eu sou Botafogo. Você vai entender vou entender melhor. A representação da mídia. Você vai entender melhor o que eu vou representar aqui agora no futebol. Assim, se você torce para um time e o juiz daquele jogo, que o seu time está jogando, e o flamenguista é famoso por isso, tá, de certa maneira, atuando favorável ao seu time, você não questiona o papel do juiz. Bom, o juiz está indo bem, está tranquilo. Você nem lembra do juiz. Sim. Mas se for o contrário, se você tiver a sensação de que ele tá roubando o seu time, você só olha pro juiz e ele vira o culpado do jogo. Perdi porque o juiz roubou o jogo. E aí eu tô falando isso porque botafoguense usa muito essa estratégia. Então, assim, é muito parecido com isso. Porque a mídia entende a economia a partir dos princípios liberais que defende o Paulo Guedes, que defende o Campos Neto, e por isso que eles olham para o Galípolo e desconfiam, e olham para o Campos Neto neutralidade, e não né? desconfia. É isso. Então, esse é um outro ponto. E o terceiro ponto, acho que pegando para fechar, né, o Galípolo, ele tem uma experiência, assim, ele é formado na PUC de São Paulo, ele escreve livros interessantes com o Beluso, que é um economista, acho que de esquerda importante, assim, progressista, uma figura muito, muito conceituada na economia de esquerda. Nas gestões Lula, Dilma, o Beluso teve um papel importante ali de pensamento, né, da escola da Unicamp. Ele escreve com o Beluso, então tem uma visão interessante nos livros dele. Depois ele vai em direção ao mercado, ele é dono de um banco, né? Era dono de um banco. Esse banco, por exemplo, era um banco que tinha... que é interessante pensar, né? Um pouco a visão do Galípolo, do que ele fala, escreve sobre, por exemplo, 2 fatores importantes para a gente pensar. Primeiro, ele acha que essa visão de que a inflação, aumentar juros, você não resolve a inflação, porque a inflação, ele entende isso, que a inflação não é uma inflação de demanda. Mas ele, por exemplo, então, diferente do Paulo Neto, mas, por exemplo, ele lembra um pouco, em algum momento, é bom a gente saber disso, visões de mercado como pensa o Campos Neto. Por exemplo, ele é a favor dessa ideia não de privatização, mas de parcerias público-privadas. Então, é uma visão, né, de economia... Então, na escola do Haddad, né? Vamos escola do Haddad, ele não é isso, resumiu melhor. Padrinhado pelo Haddad à toa. Melhor, então acho que é isso. Então tá nesse campo ali, então ele vai atuar, né? Ora pro mercado, aí ora o governo pressiona, ele vai também para cá, que é um processo natural. Agora, por fim, o último ponto importante para a gente pensar, a gente espera que ele reduza a taxa de juros, o governo espera que ele reduza a taxa de juros, porque reduzir a taxa de juros significa, né, uma possibilidade de aumentar os investimentos, o país crescer ainda mais, gerar empregos e por aí vai, né? O problema é que para reduzir a taxa de juros não é só uma decisão de canetada. E, olhando a economia brasileira hoje, tem algumas amarras que ele não vai conseguir fazer, depende do Ministério da Economia, depende do Congresso, depende de outros fatores que vão ter que se mexer também para que a taxa de juros caia. Entendi. Porque se ela cai na canetada, é outro problema. Por exemplo, a fuga de capitais do país. Isso é um perigo real. Então, é um perigo real. Se você reduz taxa de juros de forma muito rápida, com uma crise mundial agora de guerras, né? Preço do petróleo instável, a crise pós-pandemia de transporte de mercadorias e produtos que ainda não está 100%. Esse cenário externo, o governo americano com uma eleição agora colocada, que pode mudar. Né? Pode mudar. Então, uma série de fatores externos, pegando esse caso, por exemplo, que o governo brasileiro e o Banco Central brasileiro tem que estar olhando
para que a gente possa manter as nossas reservas, né? Ali na faixa dos 350, 380 bilhões de dólares. Para manter, eu preciso olhar, né? Como é que vai o comportamento dos juros lá fora, porque senão há uma correria dos rentistas para fora e retira dinheiro daqui. O câmbio muda, então o câmbio é um segundo fator que ele vai ter que olhar, ele não controla. Sim. Então, esses dois são os dois principais, eu chamo a atenção aqui agora, que não depende do Galipo. Então, assim, não dá para esperar, por isso que eu acho que não vai ser radical, que o taxa de juros caia muito rápido, porque esse processo vai ter que ser, ao mesmo tempo que ele quer fazer, convencer a diretoria dele, lá do banco, mas também convencer alguns atores nesse jogo de que precisa reduzir a taxa de juros. Então não é uma tarefa muito simples também. E completamente alinhado com o governo, né? A gente sempre brinca aqui, a gente fala muito para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, né? Que a gente não fez a revolução, né? Em 2022 não houve a revolução. Pelo contrário, foi uma vitória na urna por 1%, né? A gente não tem as condições necessárias, né? Para dar esses cavalos de pau na economia. O governo Lula é assim, é um governo... A gente poderia... A gente quer falar até... trazer você aqui para falar de outras coisas. Mas assim, são vários os exemplos do governo Lula, não só esse, os anteriores também, de que as mudanças são mudanças graduais, né? Há um certo conservadorismo de modificar completamente, e é isso, assustar as pessoas. Aí voltamos ao papel da mídia, né? Você imagina o escândalo que a mídia pode fazer. E aí a gente fala da grande mídia, mas aí tem o Zap, tem, enfim, a extrema-direita, tá aí ainda, é sempre bom a gente lembrar. As eleições agora, acabou de passar por elas. Exato. 2 semanas. Os caras estão aí ainda, ou seja, os caras estão aqui à espreita, né? Mas vai ser interessante a gente notar como é que vai ser, inclusive a gente vai estar acompanhando aqui a questão da mídia com o Galípolo, porque eu acho que vai ser um case mesmo, como é o Banco Central independente. Veio um mega liberal no governo liberal, depois num governo menos liberal que foi o governo Lula, agora a gente vai ver uma pessoa menos liberal num governo menos liberal. Como é que a mídia vai tratar isso, né? Enfim, a gente vai querer ver também. Com muita pressão. Pois é, a tendência é essa, né? Ou seja, qualquer vírgulazinha de juro que for cortado pode ser um escândalo. Enfim, a gente vai ver, de fato... não dá para adivinhar futuro, até porque isso, tem fatores... A economia tem muito disso, né? A gente tem debatido bastante economia aqui, tenho aprendido muito. Nos últimos anos aprendi muito com o Dani, e no Revista a gente tem falado bastante de economia, entrevistou o professor Pincus Feld para falar de Argentina e tal. Tô ficando craque em economia, que é difícil, não é fácil. Mas é isso, tem fatores externos, não é uma continha, não é uma planilhinha. Tem os cabeças de planilha, né? Mas não é a planilhinha abrir e fazer, faz isso aqui que vai dar isso aqui. Não é assim, né? Tem os outros fatores políticos, sociais e tudo mais, externos, enfim. Vamos ver como é que vai ficar, mas eu acho que a gente entregou aqui um bom programa para fazer um balanço. A gente sempre fala aqui, quem acompanha já sabe, a gente não esgota aqui, isso aqui não foi um seminário, é outra coisa. A gente tenta dar um apanhado, um resumo. Eu acho que a gente fez nosso papel, Clovermar, muito obrigado. Queria que deixasse aí seu recado final. Enfim, se você tem rede social, onde a gente te vê, onde a gente lê seus escritos, enfim, acompanhar o Diese, como é que a gente pode te acompanhar mais. E obrigado mesmo. Eu que agradeço, adorei aqui participar do programa. Eu não tenho rede social, não tenho essa... Um homem evoluído. Tenho WhatsApp, eu tenho WhatsApp que já me dá muito lá, né? Muito pra ver. Mas, não, você falou no início, né? Eu trabalho no Diese, né? Tô no Diese há um tempo, e eu assessoro a FUP, né? Federação Única dos Petroleiros. Então, a minha produção ali é uma produção de assessoria muito ligada à FUP, né? Ajudar a FUP a pensar a ação política daquele ator, né? Então, o papel de economista nesse sentido é menos atuante para fora, mas atuando para dentro, junto com a FUP, e ela que fala, né? Que vai ver os atores da FUP falando a partir do que a gente produz, né? Então, não tenho uma rede social, mas estou sempre à disposição. Acompanho o Diese também, que tem bons estudos lá, diferentes aí de alguns estudos que a gente vê de outros... Isso eu ia falar, o Diese tem no site do Diese, é possível achar, por exemplo, todo mês a gente faz análise de conjuntura, uma análise de conjuntura feita pelos técnicos do Diese, e aí das discussões é a discussão sobre conjuntura nacional e tem a ver com juros, né?
pensar, porque assim, para fechar nesse ponto, para o Diese, a taxa de juros é importante discutir, por isso que é importante ter vindo aqui e participar do programa, porque interessa muito aos trabalhadores a discussão sobre taxa de juros. Claro. Seja como trabalhador de uma empresa que precisa aumentar o investimento e ela vai fazer uma conta, né, entre botar mais dinheiro naquele negócio ou pegar o dinheiro e comprar título público, botar dinheiro a juros, né, e isso não gera emprego. Então, para o trabalhador é importante a discussão dos juros, porque isso é fundamental. Como eu falei, o Banco Central americano pensa assim, né? A gente precisa ter uma atuação do Banco Central para ajudar a ter geração de emprego. Mas seja também como consumidor, crédito, que vai precisar comprar um carro, uma casa, qualquer coisa com dinheiro que não tem e vai pegar emprestado. Se a gente tá, por exemplo, passagem de avião aí que não parcela mais, um monte de celular, um monte de coisa, televisão, um monte de coisa que as parcelas, tem juros, né? Isso tudo é um debate disso e a gente acho que tratou muito bem. Muito obrigado. Lembrar a todos que o Lado B Revista é uma parceria do escritório Normando Rodrigues Advogados com o Lado B do Rio. A gente agradece aqui o Normando e o pessoal do escritório. O 9º episódio fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem seu feedback. Se vocês tiverem alguma pergunta que o Clóvis Omar possa responder, eu mando para ele de repente responde por e-mail, ou a gente dá um jeito dele responder ali também no nosso YouTube, tá, gente? Deixem seu feedback, comentem, deixem seu like, compartilhem esse programa. O Lado B Revista tem recebido... a gente tem recebido um retorno muito bacana sobre o formato do programa, os conteúdos que a gente tem trazido aqui, que é um conteúdo, enfim, um pouco mais direto, mais temático do que o Lado B do Rio, enfim. Então a gente agradece muito para você que ficou até aqui. Não esquece, precisa de assinar. Não assina o canal, assina, por favor. Precisa deixar o like, precisa ativar a notificação, porque é importante também, não só para a questão do algoritmo, mas para você mesmo receber o conteúdo, tá bom? Então a gente fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.